Olá, estamos começando mais um podcast Sala de Enfermagem, o podcast oficial do Corém São Paulo. No episódio de hoje, iremos debater um problema que a cada dia mais assola o cotidiano da nossa profissão: a violência nos ambientes de trabalho. E antes mesmo de abrir o debate, eu gostaria de enfatizar a todos que violência é crime e os crimes precisam ser punidos. Para falar mais sobre este tema, um assunto tão importante para a enfermagem brasileira, temos hoje no nosso Sala de Enfermagem o nosso conselheiro e enfermeiro Wagner Batista. Obrigado, James, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e todos os nossos profissionais de enfermagem do Estado de São Paulo. E o nosso advogado, Dr. Mike Martins. Obrigado, presidente James. É um prazer estar aqui. Agradeço a todos e vamos ter um bom debate. Com toda certeza, esse tema é muito importante para você. Nos assista, seja muito bem-vindo e nós estamos dando início a mais um Sala de Enfermagem. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 50% dos nossos profissionais já sofreram algum tipo de violência. E é claro, nós não estamos falando aqui só de violência física. Nós sabemos que existe a violência psicológica, a violência verbal, e essa é uma constante do dia a dia da nossa profissão. Eu, como enfermeiro há 23 anos, já tive situações em que presenciei cenas de violência contra profissionais de enfermagem. Muitas vezes também já fui agredido verbalmente durante o nosso labor, coisa que é muito comum. E preocupado com tudo isso, durante a nossa gestão 2021-2023 do Corém São Paulo, realizamos uma sondagem agora em agosto de 2023, onde nós obtivemos um dado extremamente estarrecedor. 80% dos nossos profissionais que participaram da nossa sondagem apontaram que foram agredidos. E por que esse número é tão preocupante? Nós temos na enfermagem brasileira 84% de mulheres. Habitualmente, a mulher é aquela que sofre um maior impacto. Tendo 80% dos nossos profissionais já tendo sido agredidos de alguma forma, seja ela psicológica, verbal ou fisicamente, isso realmente é uma preocupação para o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. E por isso, eu gostaria que, nesse momento, Wagner, onde eu trago esse dado tão alarmante, para você, enquanto profissional de enfermagem, qual é o impacto que isso traz para a nossa assistência? Dados assustadores, James, assustadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando e destacando esse grande problema que nós, profissionais de enfermagem, enfrentamos no nosso dia de trabalho, né? Eu passei por isso 3 vezes e uma delas que teve grande impacto na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar também. Isso primeiro aconteceu aonde, Wagner? Aconteceu no município de Guarulhos. Você trabalhava em qual unidade de saúde? Eu trabalhava na UPA São João. Então, você certamente, assim como os mais de 80% dos nossos profissionais que já sofreram algum tipo de violência, eu também sou um enfermeiro que trabalhei por muito tempo na assistência, principalmente nos ambientes de urgência e emergência, e tive a oportunidade, como já disse, de presenciar situações de violência contra os profissionais de enfermagem. Mas conta pra gente, Wagner, como foi que isso trouxe este impacto que foi tanto não só para você, pessoa física, mas também para o seu convívio familiar, para o seu convívio social. Como foi essa agressão? James, muitas vezes nós somos responsabilizados pelas mazelas do Sistema Único de Saúde e dos hospitais privados que acabam não abarcando aquele atendimento que todos preferem, que todos estão ali procurando, né? O bom serviço. E nesse caso que impactou a minha vida pessoal, profissional, saúde mental, tive que procurar especialista para poder lidar com essa situação. Eu estava, né, dentro de uma unidade de saúde, né, em Guarulhos, a maior UPA 3 de Guarulhos, e é uma região onde a gente tem um grande contingente de usuários, né, do Sistema Único de Saúde. Estava na classificação de risco, recepção do pronto-socorro de SUS, vocês já conhecem, né, lotado, né, 8 horas da noite, lotado. E eu fui triar, né, um paciente na classificação de risco, determinar aí a prioridade no atendimento naquele pronto-socorro. Certo acompanhante de um paciente, né,
eu tinha triado de uma classificação verde, não urgente, não emergente, né? E com isso, o atendimento começou a ter morosidade, porque com 2, 3 médicos na porta, não tinha condições de ter aquele atendimento rápido. E lá você ainda tinha 2 ou 3 médicos, né? Em muitos locais nós temos apenas um. Exatamente, nós tínhamos 3 médicos na porta, né? Mas mesmo assim eles não estavam dando conta, ou seja, obedecendo o critério da classificação de risco para atendimento prioritário, como determina o protocolo, né? E o usuário, né, o acompanhante, foi até o médico, né? Bateu na porta. Primeiro a intenção dele era agredir o médico acuado, conversou com ele, né? Quem está classificando lá na frente não sou eu, é o enfermeiro. E este acompanhante foi até mim e falou: se você não atender o meu pai, você vai levar. E apontou para a arma na cintura dele. Veja, você, uma pessoa sexo masculino, forte, ainda teve ali uma situação, né, de extrema ameaça. E aí o impacto vem justamente quando você saiu da sua casa para dar plantão, para prestar o melhor cuidado da assistência, e você sofreu uma ação tão danosa para a sua vida e para a vida da sua família. E é claro, nesse podcast não só estarão assistindo profissionais de enfermagem, estarão assistindo também outros membros da sociedade. E vale aqui deixar um recado muito importante para cada um de vocês. A violência não reflete no melhor atendimento. O profissional de enfermagem agredido, ele vai estar afastado do seu ambiente de trabalho, prejudicando mais ainda o atendimento que você gostaria que fosse rápido e eficiente. Por isso, agredir não é a solução. Dr. Mike, essa é a realidade que afeta tanto profissionais de enfermagem, quanto profissionais médicos, fisioterapeutas, ou seja, afeta todos os trabalhadores da saúde. No Brasil, hoje, nós somos mais de 3,5 milhões de trabalhadores da área da saúde. Qualquer porta de entrada de unidade de saúde, o primeiro a ser afetado é um profissional de enfermagem. Porque nós somos mais de 2,5 milhões de profissionais e nós somos aqueles que sempre estão para acolher a demanda inicial desse paciente, né? Nesse pressuposto de que nós somos aqueles que estarão lá para ser o primeiro, a porta de entrada do usuário do sistema único ou do sistema privado, nós estamos muito mais expostos. E aí, a partir do momento que eu estou exposto e que eu sofro essa agressão, existem medidas a serem tomadas, né? Você, como um conhecedor profundo do nosso Código Civil, do nosso Código Penal, poderia aí nos dar algumas dicas a respeito de como atuar frente a essas situações de violência. Quais são as medidas no âmbito civil e penal que eu posso, enquanto pessoa e enquanto profissional, conduzir para tratar uma agressão sofrida? Sim, presidente, é uma situação muito séria o que o conselheiro Wagner traz aqui para nós, essa experiência pessoal traumática, e o profissional precisa entender dos seus direitos. A primeira atitude, a primeira coisa é procurar um advogado, é constituir um advogado. Não é possível postular em juízo sem estar representado por um profissional do direito. E aí, como você já adiantou, nós temos a esfera civil e nós temos a esfera penal. Qual é a diferença? Na esfera civil, o profissional vai tentar obter uma indenização. Obviamente que a indenização não repara muitas vezes o sofrimento que você teve. Não vai trazer de volta a sua paz, a sua estabilidade emocional, os danos que você sofreu. Muitas vezes o profissional sofre danos materiais, sofre danos morais e sofre danos estéticos, porque uma agressão pode deixar marcas por toda a vida, né? E nessa situação, o dano, a reparação civil, ela não serve como uma forma de trazer o profissional à situação em que ele se encontrava antes, mas é um mínimo compensatório. A gente fala, não é reparação, é compensação. Então o profissional deve procurar um advogado e na esfera civil ele pode pleitear a responsabilidade civil desse agressor ou até a responsabilidade do estabelecimento de saúde. Na esfera penal, o que ele busca contra o agressor é que ele seja sancionado com a restrição de liberdade ou alguma medida substitutiva desta. Então, o profissional de enfermagem, se ele foi ofendido na sua honra, por exemplo, injúria,
calúnia ou difamação, né? Situações em que o profissional de enfermagem pode ter sido ofendido, um xingamento, é uma injúria. Se ele foi acusado de um crime, por exemplo, o profissional de enfermagem pode ter sido acusado de estar recebendo dinheiro para liberar a passagem de um paciente e deixar outro. Vamos imaginar uma situação em que ele é acusado de um crime. É calúnia ou difamação, se ele está ofendido na sua honra, na sua dignidade. Está sendo imputado a ele um ato desonroso. Nessas situações, crime contra a honra, o advogado vai procurar uma ação penal privada. É o próprio advogado particular quem ingressa em juízo em nome do profissional. Certo. Agora, se ele sofre uma lesão corporal ou alguma coisa ainda mais grave, é o caso de o Ministério Público tomar essa iniciativa. São os casos de ação penal pública condicionada à representação ou incondicionada, que aí o Ministério Público, independentemente da vontade do profissional, vai tomar iniciativa, ele tem a obrigatoriedade de propor a ação penal. Então são essas situações básicas que a gente tem na esfera civil, na esfera penal, contra o agressor. Mas aí eu acho que o presidente vai falar depois sobre a questão trabalhista, né? Claro. Ô Mike, mas para deixar esse negócio mais palatável, né, mais tranquilo para o profissional de enfermagem, você trouxe aí... Vamos traduzir, né? Um juridiquês muito tranquilo para quem já domina isso, mas muitas vezes o profissional de enfermagem não entende essa linguagem que você trouxe no seu dia a dia, né? Tá. Então, quando a gente pensa, quando esse profissional foi agredido fisicamente ou quando ele sofreu algum dano, para ele é muito claro, já está lá, ele vai fazer um boletim de ocorrência, vai ter uma marca, ele vai ser encaminhado por IML e vai ser constatado realmente que ele sofreu um dano. Certo. Mas e quando você traz essa questão da difamação, da calúnia, da injúria, que muitas vezes não tem como o profissional provar, né? Porque foi a fala de alguém, foi o ato de alguém. Como é que ele pode, então, estar protegido? Como é que ele pode prover as provas para apresentar a uma autoridade policial, para apresentar no âmbito de um juiz, né, no âmbito do judiciário? Como é que ele pode produzir isso? Nessas situações, normalmente, o profissional vai ser ofendido perante outras pessoas. Certo. Então, nós teremos testemunhas que podem ser outros profissionais da instituição de saúde e que estarão dispostas, creio eu, a depor e a colaborar com o juízo no desvendamento do fato. Então, o profissional vai arrolar as pessoas como testemunhas. Essa palavra é estranha, né? Mas é típica do direito. Significa o quê? Indicar que essas pessoas conhecem do fato e que podem trazer a verdade para o juiz entender o que aconteceu. E aí estabelecer o juiz qual é a sanção cabível para o agressor. Você traz uma coisa importante, fazer essa listagem, né, de pessoas que estavam ali naquele momento. E aí o Wagner sabe muito bem que a gente lida no ambiente da saúde muito com registro, né? Fazendo um relatório, fazendo uma anotação, deixando no livro de ocorrência. Uhum. Esse relato feito por escrito, né? Feito de forma manuscrita ou muitas vezes mesmo digitado, onde os profissionais relatam ali, assinam e carimbam, tem validade? Você me diz, que relato? Relato da agressão? Da agressão, relato da ofensa, do fato. Da violação ao direito? Isso. Mas tem a sua validade jurídica, certo, mas não substitui o depoimento em juízo. Cada prova tem o seu valor. Agora, um registro, por exemplo, de uma outra situação documental, um paciente que diz que você prescreveu não, porque não é o caso, mas... você administrou o medicamento errado. Se você tem o registro lá de qual foi o medicamento que você administrou, isso serve de prova documental para confrontar uma acusação também. Okay. Então, em cada caso é verificar, é a situação de verificar se a prova documental é a mais adequada ou se a prova testemunhal é a mais adequada. Em outras situações, as duas colaboram, servem de conjunto para poder... para poder convencer o juiz de que o profissional está dizendo a verdade. Ou até mesmo a situação da prova pericial. Sim. Porque, por exemplo, essa situação onde o profissional fica com lesões, situações em que pode ser feito ali um exame e o perito indicar qual foi a gravidade daquela... O velho e bom exame de corpo de delito. Corpo de delito, né? Exatamente. Wagner, e aproveitando essa fala do Dr. Mike, quando você foi agredido,
quais foram os instrumentos que você utilizou para justamente fazer provas daquela agressão e ter os seus direitos garantidos? Primeiramente, James, eu não fui acolhido, né? Procurei a gestão da unidade. Então, o meu sofrimento já começou daí, né? E diante disso, a gestão da unidade falou: Wagner, faz o que você achar melhor, né? O que eu me ausentei do plantão, pedi licença, né? E procurei a delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, infelizmente, é uma área muito violenta, então tinha demandas absurdas, então eu ia ficar lá, não estava preparado para ficar lá 12, 13, como o delegado disse: Wagner, você pode ficar aí até amanhã, meio-dia. Meu plantão era... Isso aconteceu às 20 horas. Então, era até 7 da manhã. Exatamente. Aí eu fui para casa, né? Falei, não tenho condições de trabalhar. Fui para casa e no outro dia eu falei, isso não pode ficar assim, né? Ajoelhei porque eu sou cristão, né? Orei a Deus, né? Eu até me emociono. É difícil falar disso para mim porque... desculpa, gente. Voltar para essa realidade para mim é difícil, né? Eu tive que fazer terapia, né? A minha família sofreu com isso. Aí falei, não, eu não liguei para alguns amigos, falei, não deixa assim, né? Procura ajuda, né? E procura denunciar isso. Você entendeu, James? Porque não era só eu, né? Ali as pessoas estavam trabalhando, né? Atendendo, prestando assistência de enfermagem da melhor qualidade, era uma equipe excelente, né? E eu falei, vou procurar o Corém, né? Liguei para a subseção do Corém de Guarulhos e fui atendido. Ali fui acolhido, me explicaram, né, como que eu poderia agir. Eu lembro que a funcionária falou, Wagner, não deixe de fazer boletim de ocorrência. Voltei na delegacia, fiquei lá, acho que umas 8 horas, fiz o boletim de ocorrência. Voltei para a subseção de Guarulhos, foi quando eu pedi o desagravo público. Mas antes de você entrar no desagravo público, eu vou aproveitar o gancho do que você trouxe, porque veja, você foi agredido durante o seu labor, né, foi ameaçado por uma arma de fogo e você não teve o amparo daqueles que deveriam estar lá também para lhe ajudar, né, e lhe proteger nos seus direitos. E aí a gente volta para o Dr. Mike justamente no âmbito trabalhista, Mike. Certo. Esse é o momento de você trazer quais são os impactos e quais são os direitos garantidos ao trabalhador da enfermagem, ao trabalhador da saúde, quando ele sofre algum tipo de agressão no seu ambiente de trabalho. Há duas situações possíveis. Essa situação de violência, de algum tipo de agressão, de ofensa física, moral, psicológica, que o profissional sofre, pode gerar a responsabilidade do empregador. A responsabilidade do empregador, por quê? Qual é o fundamento jurídico? É que o empregador ele é responsável por manter um meio ambiente de trabalho seguro, saudável, rígido para os profissionais que ali trabalham. Sim. Então é uma responsabilidade que o empregador tem. E isso, autoridades como o Ministério Público do Trabalho podem exigir e cobrar e fazem isso com muita efetividade. Certo. Outra situação, dependendo dos impactos que tenha na saúde do profissional, pode configurar um acidente de trabalho equiparado. Então, uma agressão de terceiro contra o profissional de enfermagem que está trabalhando pode configurar, em algumas situações, um acidente de trabalho. Nesses dois casos, então, o profissional precisa estar com um advogado para buscar os seus direitos, buscar valer os seus direitos, né? Nós temos a situação de que o empregador será culpado porque ele tinha esse dever de evitar. E o que mais é interessante na questão da enfermagem, que é o seguinte, muitas vezes alguns juízes dizem que quando você é agredido no ambiente de trabalho por um terceiro, o empregador não teria responsabilidade porque ele não concorreu, ele não colaborou para que isso acontecesse. Para aquele fato, certo? Mas em relação à enfermagem, considerando as particularidades dessa profissão, nós sabemos que é habitual e frequente essas situações de agressão. Correto. Você trouxe os números, sim, né? E são números espantosos, né? 80%. 80%. Nessa situação, o empregador precisa tomar as providências necessárias para evitar isso. E aí ele será culpado objetivamente se acontecer essa agressão ao profissional, né?
e responderá pelo dano causado. Quais danos o profissional pode sofrer? Ele pode sofrer um dano patrimonial, ele pode ficar sem trabalhar. Digamos assim, uma situação, ele não só pode perder o dia de trabalho onde ele tem o seu vínculo principal, onde ele foi agredido, mas um profissional de enfermagem que presta consultoria. E aí, com a agressão, ele não consegue mais prestar essa consultoria, não consegue mais trabalhar normalmente. Ele vai perder esse ganho também. Eu vou dizer para você que não é nem consultoria, né? Tá. Os números do Corém de São Paulo dizem que mais de 75% dos nossos profissionais tem mais de um vínculo empregatício. Mais de um vínculo empregatício, então, perfeito. Não é nem a consultoria, que isso é para um número muito pequeno, mas para a grande massa, o segundo vínculo empregatício de estar numa outra unidade de saúde é o comum e o corriqueiro. Então isso vai gerar justamente a essa perda também do dia de trabalho na outra instituição de saúde. É isso, vocês têm mais domínio da profissão, vocês vão trazendo os exemplos mais frequentes e concretos. É isso, tem o segundo vínculo, ele também vai perder o seu dia de trabalho ali, talvez ele pode ser demitido, se for um vínculo, por exemplo, de natureza privada. Certo. Então essas situações todas são danos patrimoniais. Ele pode também sofrer dano moral, e é frequente que sofra. Né? O dano moral não pode ser considerado um mero dissabor, como alguns juízes, né, alguns juízes com alguma insensibilidade, eu arriscaria dizer, data máxima vênia, costumam fazer. Que é o quê? Considerar um mero aborrecimento uma situação traumática como essa que a gente está falando. Caso de desinteligência entre as partes. Desinteligência entre as partes, talvez considerar até que a culpa da vítima, né? Isso aqui, falando da enfermagem, muitas vezes, considero a exceção da exceção. Eu já ouvi alguns relatos, por exemplo, do juiz ter interpretado de que a culpa daquela agressão se deu porque o profissional de enfermagem demorou para administrar a medicação, demorou de levar o paciente para o raio-x, né? Veja, Wagner trouxe, as mazelas do nosso sistema único de saúde, elas são amplas, né? E quando eu tenho um profissional com subdimensionamento, porque o subdimensionamento é uma realidade nos nossos serviços de saúde, sim, isso vai impactar diretamente no que você está dizendo, né? Exatamente. Então, quando você tem um juiz pensando dessa forma, como o profissional vai se sentir, né? Vai agravar a situação do profissional, né? Se ele tem um julgamento insensível, sem consideração daquele caso concreto. Mas o profissional não pode desistir, deve buscar seus direitos. Sim. Temos que falar que esses magistrados que têm essa insensibilidade, eu considero que são exceção. Sim. E aí, então, o profissional deve buscar a responsabilização do agressor e a responsabilização também do empregador. E como eu falei, em alguns casos ele pode sofrer situações que podem equiparar a um acidente de trabalho e ficar como incapacidade provisória ou até incapacidade permanente, com repercussões, né, previdenciárias. Né? E tudo isso precisa estar amparado pelo advogado profissional que vai à justiça buscar todas as questões que ele tem direito. E eu também não falei do outro dano que é possível que aconteça em situações extremas, que é o profissional que vem a óbito. Profissional que numa situação dessa, como a do Wagner, poderia ter acontecido. Como o Wagner que aconteceu, porque ele estava armado, não é isso? Sim, estava armado. E se ele mata você no seu trabalho, é claro que não há mais condições de reparar o que aconteceu. Mas os seus parentes, seus filhos, seus familiares, eles têm o direito que a gente chama do dano moral reflexo, ou dano moral ricochete, que é a compensação para um familiar pelo trauma causado, pelo sofrimento psíquico causado com a morte, com o falecimento de um ente querido. Então são situações que têm que ser observadas, porque cada uma dessas possibilidades são independentes. Então tem o dano patrimonial, tem o dano moral, tem o dano estético, muitas vezes. Sim. Se deixar alguma marca, cicatriz, amputar alguma parte do seu corpo. E tem também o dano que eu acabei de falar, que é o dano ricochete, que é uma possibilidade também, o dano reflexo, no caso de óbito. Aí seria compensada a situação em questões patrimoniais, que óbvio não repara o sofrimento de maneira alguma. Até porque como é que a gente vai medir o valor de uma vida? Então tem como medir o valor de uma vida. E o que mais a gente fica impressionado é que a reforma trabalhista, aí eu vou aproveitar para fazer uma crítica, ela quer tarifar o dano moral. O que é o tarifamento do dano moral? Eu sei que eu estou saindo um pouco, mas eu acho importante falar isso. Mas vale a pena deixar isso claro para o profissional de enfermagem. Porque assim, hoje existe uma
quase como uma tabela na legislação trabalhista, onde o dano moral é proporcional ao seu salário. E eu pergunto, se você ganha menos do que o James, o presidente James, só por isso você tem menos dignidade? Óbvio que não. A resposta é negativa. Ele ganha menos, mas ele tem a mesma dignidade. Eu vou oportunizar a sua fala dizendo que até algum tempo nós não tínhamos nem um piso nacional da enfermagem, né? Hoje nós temos pelo menos o piso nacional da enfermagem através da Lei 14.434, que você sabe qual é o mínimo que um profissional de enfermagem deve ganhar no Brasil inteiro, justamente porque nós entendemos que, assim como você disse, que a dignidade ela deve ser estabelecida em qualquer local que exista um profissional de enfermagem. É isso, e a dignidade do auxiliar é a mesma do enfermeiro. Exato. E aí você fazer um cálculo proporcional ao salário para... É absurdo. É um absurdo, essa é uma crítica que eu gostaria de consignar aqui, aproveitar a oportunidade desse podcast. E vale podcast, a pena essa sua crítica, porque muitos não têm essa vivência e esse conhecimento. E é claro, eu gostaria de deixar para você aqui um lembrete. O Mike trouxe a questão do sofrimento, né, dando exemplo do Wagner. No nosso primeiro episódio do nosso podcast da segunda temporada do Sala de Enfermagem, nós tratamos justamente da saúde mental do profissional de enfermagem e da prevenção do suicídio. Se você ainda não assistiu, eu lhe convido a assistir o primeiro episódio da segunda temporada do nosso episódio Sala de Enfermagem. Bom, Wagner, você trouxe algo que foi impactante para sua família. Sim. E você buscou o apoio do seu conselho, né? Hoje o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, assim como os demais 26 conselhos regionais de enfermagem, tem dispositivos legais. Nós repudiamos qualquer situação de violência, lamentamos muito que isso tenha acontecido não só com você, mas com um grande número de trabalhadores da enfermagem que sofrem agressões verbais, físicas, psicológicas. Lembrando que a agressão verbal é a que é mais comum e a psicológica é a mais comum, né? Muitas vezes a via de fato ela não acontece, mas ela traz impactos, né? E você estava trazendo justamente da questão do desagravo público, sim, que é uma medida no âmbito ético, né? Como você conseguiu este desagravo público? James, eu fui procurar ajuda, né? Conversei com alguns colegas, né? Pesquisando também na página do Porém São Paulo, uma forma de denunciar. E o Fale Conosco me reportou, né? Procura sob sessão, conversa com os profissionais lá e denuncie, né? Foi o que eu fiz, procurei a subseção e me foi oportunizado o desagravo público, né? Relatei todos os fatos, né? Anexei os documentos, que eu vou, né, o boletim de ocorrência, depois de oficializado. Primeiramente, muito importante você ter lembrado disso. Isso. Foi lavrado o boletim de ocorrência depois de muita espera, né? Infelizmente, não fui acolhido no momento imediato. Os funcionários obedeceram o rito, né? Foi estabelecido uma sessão, né, de julgamento, né, de deferimento ou indeferimento desse desagravo. E para minha felicidade, porque eu precisava denunciar, eu precisava pôr aquilo lá, trazer destacar. Uma reparação. Isso. E também para disseminar entre nós, profissionais de enfermagem, uma forma de que a gente não tem que ficar calado, né? Então, a plenária do Porém São Paulo aprovou, né? Foi marcada uma sessão de julgamento e eu fiquei muito feliz, James, porque neste momento veio o acolhimento. Além do meu conselho estar do meu lado, foram convidados a gestão, que voltou atrás e resolveu me acolher, né? Me oferecendo ajuda, inclusive psicológica, né? A prefeitura do município, também impactada com tudo aquilo, né? Aquela repercussão, né? Porque eu denunciei, né? E tive a oportunidade de destacar que aquilo não era normal, tá, James? Porque nesse intervalo da minha agressão até o desagravo público aconteceram outras agressões na mesma unidade, entendeu? Então não tem que ser encarado como uma situação normal, né? Porque a gestão da unidade, ela no primeiro momento ela achou que eu ia expor, né, a organização social de saúde à prefeitura. Por quê? Ineficiência da segurança dali do ambiente. Então foi essa a situação que eu passei. Exato. E esse desagravo público hoje,
para você que não tem conhecimento, ele é uma medida do sistema COFEM-COREM, garantido na nossa resolução 564 de 2017, o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, onde lá ele encontra amparo justamente no artigo 8º, né, e no artigo 41, que garantem ao profissional de enfermagem que foi agredido fazer essa denúncia no COREM São Paulo. É muito importante que se tenha prova, boletim de ocorrência, o relato ou depoimento dos amigos, onde vai ser garantido a todos a ampla defesa e ao contraditório, como está garantido na nossa Constituição Federal, mas é muito importante que o Conselho esteja do lado do profissional de enfermagem. Veja, você não foi o primeiro a ser agredido em Guarulhos, não será o último. Nós certamente, infelizmente, com todas as campanhas realizadas pelos meios de comunicação, pelo sistema COFEM-COREM, nós ainda teremos outros profissionais agredidos. Nós tivemos durante a nossa gestão agora, né, em Guarulhos, numa mesa onde tinha secretário de saúde adjunto, secretário de segurança, chefe da Guarda Civil, membros da Polícia Militar, e ali nós tínhamos profissionais que foram agredidos na UPA São João. Sim. E naquela ocorrência nós tivemos a oportunidade de discutir, né? Vejam, o conselho ele foi formado para fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, mas para nós, enquanto profissionais de enfermagem, hoje membros do conselho, enquanto conselheiros regionais, é muito importante que nós estejamos do lado do profissional nessas situações. E lá nós estivemos discutindo no âmbito da política, né, da discussão ampliada, não só dentro da unidade de saúde, mas com outros atores ali sociais importantíssimos para garantir a continuidade da segurança a esses profissionais de enfermagem. Esse também, hoje, é um papel do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Por isso, eu deixo aqui a você que qualquer profissional de enfermagem, seja você ou um conhecido seu que sofreu qualquer tipo de agressão, que você solicite ao seu conselho de classe uma sessão de desagravo público. Nós abriremos um processo de desagravo, faremos todas as tratativas garantidas no Código Civil, no Código Penal, no nosso Código de Processo Ético, para que seja dada ampla defesa e ao contraditório. Isso muitas vezes não é rápido, porque tem ritos processuais, né, doutor Mike? Que precisam ser seguidos para que nós não tenhamos prejuízo nisso. Nenhuma novidade, né? Nenhuma nulidade processual, porque isso traz prejuízo ao profissional, traz prejuízo à instituição. Então, nós iremos seguir com esse rito, trazendo para cada um de vocês essa oportunidade. Meus amigos, foi um prazer enorme fazer esse bate-papo com vocês, de um tema tão importante, falar sobre violência no ambiente de trabalho. Vale a pena continuar lutando. Essa é uma bandeira que o COREM São Paulo, na gestão 2021-2023, levanta, mantém tremulando, né? Porque este é o nosso papel, como fiscalizadores e disciplinadores do exercício profissional, estar junto de todos, dando o melhor, né? Eu gostaria de deixar aqui as considerações finais de cada um de vocês. Mike, pode deixar suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer, presidente James, Wagner Batista, conselheiro. Foi uma oportunidade fantástica aqui participar com vocês. Tentei aqui traduzir da melhor forma possível o conhecimento jurídico que eu adquiri para vocês, para os profissionais de enfermagem, e também aqui tendo um pouco mais, recebendo um pouco mais de conhecimento sobre a experiência desses profissionais, né, que a gente sempre aprende, e só quem vivencia na ponta e no dia a dia é que sabe tudo que passa, né? Verdade. Não os profissionais de outras áreas muitas vezes não têm a dimensão de tudo que acontece. Mas são debates como esse, são conversas como essas que valem a pena para todos nós crescermos em conhecimento e em solidariedade e empatia pelos outros, por todos que estão à nossa volta. Então eu agradeço muito pela oportunidade. Wagner, deixa aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos profissionais de enfermagem e, é claro, também para a sociedade, para que não traga nenhum ato de violência contra os profissionais de enfermagem. Muito obrigado, James, pela oportunidade. Dr. Mike, muito obrigado. Principalmente a você, profissional de enfermagem, que está aí nos assistindo. A sociedade também, que tem que entender, né, que o profissional de enfermagem ele não está lá, James, Dr. Mike, para ser agredido. Ele está lá para fazer o melhor pela sociedade, para resguardar pelo pleno da saúde do cidadão que está lá para ser atendido, né? Então, profissional de enfermagem, denuncie. Né? É importante a gente denunciar e também destacar, James,
que o Corém, na minha oportunidade, fez uma campanha, né, de que violência no ambiente de saúde, no ambiente de trabalho, não resolve, né? Então é importante que você procure as autoridades, a delegacia de polícia, depois denuncie ao seu Corém. Vale a pena e você é uma forma de amenizar tamanho sofrimento o qual eu passei. Obrigado, queridos, pela participação de vocês. Lembrar mais uma vez que, assim como o Dr. Wagner disse, essa campanha ela foi veiculada, começou a ser veiculada na gestão 2018-2020, onde nós tivemos este fato que você trouxe. Fizemos campanha com o CRM, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal, para tentar levar a conscientização da população. E, é claro, seguimos fazendo isso também durante a gestão 2021-2023, porque acreditamos mais uma vez que a violência não resolve de nenhuma forma as mazelas do nosso Sistema Único de Saúde. E, é claro, a você que esteve aí nos assistindo durante este podcast da Sala de Enfermagem, onde nós tratamos da violência do ambiente, da violência que acontece no dia a dia do nosso ambiente de trabalho, fica aqui o nosso muito obrigado. A nossa Sala de Enfermagem vai chegando ao final de mais um episódio. Eu tenho absoluta certeza que você já está esperando o terceiro episódio. E antes de nos despedirmos, é claro, gostaria de te convidar a acompanhar os nossos episódios do nosso podcast em todas as nossas plataformas de áudio e vídeo. Siga também as redes sociais do Corém São Paulo e fique atento a todas as oportunidades que nós disponibilizamos a você a poder participar e aprender mais. Um forte abraço e até a próxima.